Motivo de alegria nós nos encontrarmos nesta noite, aqui reunidos na presença do Senhor, juntos podendo bendizer, exaltar o seu nome, glorificá-lo na beleza da sua santidade. Nós sabemos que aqui estamos a reafirmar esta esperança de que Cristo, Ele virá buscar o seu povo, Cristo, Ele virá buscar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Como naquele tempo escreveu o profeta Amós, dizendo: porque isso te farei, e porque assim eu te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Nós precisamos a cada dia da nossa vida ver nele uma oportunidade de nos prepararmos para encontrar com o Senhor, porque o dia que nós deixarmos de utilizar para engrandecer ao Senhor, para nos preparar para encontrar com o Senhor, sem sombra de dúvida, este será um dia perdido. Mas louvado seja Deus que nesta oportunidade, na noite de hoje, o Senhor, Ele preparou-nos para que sermos moldados pelas mãos do Onipotente, para que nós venhamos naquele dia nos achegar justificados diante dele. Eu convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 15, glórias a Deus, verso de número 14 e 15 tão somente. João, capítulo de número 15, vamos ler os versos de número 14 e 15, para a glória do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluia. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Glórias a Deus. Quantos acharam, dizem amém. Aleluia. João, capítulo de número 15, verso de número 14, diz-nos assim o Senhor Jesus: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Bendito seja Deus. A igreja pode se assentar, desocupa as suas mãos, aplauda o nome do Senhor Jesus, glorifica o nome dele nessa noite. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, esta é uma mensagem que ela de contínuo mexe com o meu coração, mexe com a minha vida, e em muitas vezes confesso aos irmãos que nos últimos anos o Senhor, Ele me faz meditar nesta palavra, este chamado do Senhor para uma intimidade maior com aqueles que tiveram o privilégio de receber a sua palavra. Este é um texto que está registrado no momento em que Jesus ele dava as suas últimas instruções aos seus discípulos. Cristo ele começa no capítulo de número 13 aqui do Evangelho de João,
a preparar os seus discípulos para o momento em que ele seria entregue para ser crucificado. No verso 14, todos nós conhecemos o Senhor, ele lhes trazendo conforto, dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, vocês já creram em Deus, agora crede em mim, porque na casa do Pai há muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso de número 15, o Senhor, ele continua ainda instruindo aos seus discípulos, trazendo-lhes este consolo, este conforto, em um processo de preparação, para que também fossem revestidos pelo Espírito de Deus, que Cristo havia lhes prometido agora que haveria de enviar após ascender aos céus. Jesus, ele diz: olha, se eu não for, o Consolador ele não virá, mas se eu for, eu vos enviarei o Consolador, e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele já nos falou aqui nessa noite, amados, neste sentido. Ele já nos fez relembrar o privilégio, o tamanho que é nós sermos chamados servos de Cristo. Pensamos nós que antes éramos entregues à servidão do pecado, éramos escravos do diabo, filhos da ira, nos diz a palavra do Senhor, e Cristo, ele vem e nos faz aquele convite que o evangelista Mateus, ele deixa registrado no capítulo de número 11, no verso 28, dizendo: vinde a mim vós, os que estáis cansados, abatidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, eu agora serei o vosso Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O meu jugo ele é suave, o meu fardo ele é leve. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor é tão gracioso para com a nossa vida, que além de nos ter feito servos, ele nos quer chamar para perto de si. O Senhor, ele tem um desejo de que o homem e a mulher que receberam o mandamento do Pai, eles cheguem ao nível de intimidade, de serem chamados amigos de Deus, amigos de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós meditamos na palavra e nos colocamos a observar o processo que Deus ele se manifesta na história humana, nós vemos que desde o princípio, desde a criação, o homem é o Deus, ele separou o homem, ele separou a mulher, a humanidade, para estar próximo de si. O Senhor, ele cria todas as coisas, como bem sabemos, pelo poder da sua grandiosa palavra. E muito bem, o Senhor, ele poderia ter apenas pronunciado, e a palavra viva de Deus em Cristo, pelo qual todas as coisas foram criadas, haveria de nos formar. Mas Deus, ele demonstra o seu afeto para conosco, e ele diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E agora ele não tão somente vai falar, mas ele toma do pó da terra e ele vai moldar como o oleiro com excelência que ele é, desde o pó da terra, e sopra nas nossas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus, ele planta um jardim de excelência e coloca o homem e a mulher para lhe estarem, após formar a sua ajudadora desde a sua costela, nos diz a palavra do Senhor. E o Senhor, ele passeava pelo jardim, o Senhor, ele estava em intimidade com aquele que fora criado à sua imagem e semelhança. O homem peca com
próximo dele, dizendo: olha, tu pecaste, tu sofrerás a consequência do pecado, mas eu já tenho preparado um da descendência de mulher, o calcanhar ferido que será pendurado no Calvário. Ele vai pisar sobre a cabeça da serpente, o jugo será despedaçado por causa desta unção, e nele a morte ela não haverá de reinar mais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele prepara a obra de redenção para a humanidade, e até que Cristo se manifestasse na história, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, muitos homens desfrutaram da intimidade com o Senhor, ainda antes da promessa que Deus fez a Abraão, de nele ser benditas todas as nações da terra, e em sua descendência suscitar o Messias ungido de Deus. A palavra vai nos registrar, o escritor, nosso irmão profeta Moisés, no livro da Gênesis, está a descrever a genealogia de Adão, e quando ele chega no sétimo depois de Adão, nos diz a palavra, Deus nos diz que Enoque, ele viveu 605 anos, ele gerou a Matusalém, e ele andou com Deus, ele viveu em intimidade com Deus, e 300 anos Enoque viveu em intimidade com Deus, nos diz a palavra, e Deus, ele para si o tomou, ele não foi mais achado, era um homem que viveu, que desfrutou a intimidade com o Altíssimo. Bendito seja Deus, que desfrutou como um amigo de Deus, ele alcançou um testemunho de agradar a Deus, de que agradar a Deus, nos diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 5, quando nos fala dos heróis da fé, que Enoque andou com Deus e alcançou o testemunho de justiça, de que agradar a Deus, e fora transladado para não ver a morte. O Senhor, ele então vai e manifesta a sua graça a Abraão, e todos nós conhecemos a história, lhe chama da sua terra, da sua parentela, lhe faz promessas. Abraão, guiado pela voz de Deus, sai da sua terra em direção a um lugar que ele não conhecia. Aos seus 75 anos de idade, Deus lhe promete suscitar uma geração. Aos 100 anos de idade, Deus confirma a promessa, e Sara na sua velhice vai gerar a Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto então Abraão, ele tem suscitado a geração, ele que um dia creu no Senhor, recaminhou na justiça, estava começando a se esquecer, ele já não edificava mais o altar ao Senhor para lhe buscar. E um dia o Senhor, ele chama Abraão e diz: Abraão, vai até onde eu te mostrar, porque agora eu vou provar se tu és o meu amigo, eu vou provar se tu creres em mim verdadeiramente, eu vou provar o teu nível de intimidade comigo. Toma Isaque, o teu filho, aonde eu te fiz a promessa, e sacrifica ele a mim, aonde eu vou te mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele leva Isaque, ele o amarra sobre o altar preparado, nos diz a palavra, e quando ele ergue o cutelo, o anjo do Senhor brada desde os céus: Abraão, Abraão, não faças tal coisa, porque agora tu alcançaste também um bom testemunho diante de mim. Louvado seja Deus, agora tu alcançou o nível de intimidade que eu te chamei para tu viver comigo. Tu não me negaste o teu único filho. Bendito seja Deus. E Tiago, ele escreve então para nos falar da fé, assim como escreveu o escritor aos Hebreus, ele vai dizer: olha, também Abraão, ele alcançou o testemunho de que era justo diante de Deus.
a sua intimidade com o Altíssimo, quando ele foi provado pelo Senhor, e por isso ele foi chamado amigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser chamado para ser amigo de Deus vai nos requerer sermos provados pelo Senhor. A palavra nos diz que quando Deus ele tirou Israel do Egito e lhe conduziu pelo caminho do deserto, foi para lhe provar, foi para saber aquilo que estava no teu coração. Nós não vamos ser amigos de Deus servindo ao Senhor da nossa boca para fora, servindo ao Senhor somente em uma liturgia aparente, onde os homens eles olham e dizem: olha, aquele ali até parece que de fato ele anda como crente. Não se engane, nós não estamos dizendo que quem é chamado pelo Senhor não deve dar um testemunho aparente de que é servo de Deus. Não é isso que nós estamos falando, mas a nossa força, o nosso nível de intimidade com Deus, ele é conhecido no momento da aprovação. O nosso irmão Salomão, ele nos diz que se no dia da angústia tu te mostrares fraco, tu te mostrares frouxo, no momento da renúncia, pouca será a tua força. Mas se tu ergueres os teus olhos aos céus e depositar a tua confiança no Onipotente, tu alcançarás um bom testemunho diante de Deus. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Isaías ele escreve o capítulo de número 41 e no verso de número 10 um momento de conforto para o povo de Deus, e Deus dá testemunho de Abraão dizendo: olha, do Jacó a quem eu escolhi, do Israel a quem eu chamei, semente de Abraão, meu amigo, não temas porque eu sou contigo, e não te assombres porque eu sou teu Deus. Aquele que é amigo de Deus, ele pode até mesmo passar por momentos de turbulência, mas o Senhor é Deus sobre a nossa vida, e mesmo na provação ele nos provém o escape. Quando nós formos provados, se a nossa confiança estiver no Senhor, se nós formos amigos de Deus, ele dará o escape. Ele provê o Cordeiro que foi para nos substituir ali no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no transcurso da história, amados, nós vemos o nosso irmão Moisés como um homem que também alcançou um testemunho de proximidade com Deus. Moisés, sendo um homem cuja palavra ela era difícil, nos diz a palavra, muitos vão dizer que era um homem gago, que tinha dificuldades para falar, mas Deus ele o suscita, o levanta para por sua boca libertar a Israel do Egito. E Moisés, como sendo um homem provado pelo Senhor em muitos momentos, que nós não temos ao tempo necessário nesta noite para falarmos de todas as suas experiências com Deus. A palavra nos diz que Moisés foi um homem que o Senhor ele falava com ele face a face, tete a tete, como qualquer fala como seu amigo. Assim o Senhor falava com Moisés. E em Moisés nós aprendemos um homem amigo de Deus, uma lição que nos serve muito para a geração e o momento que nós vivemos. Muitos pensam que ser amigo de Deus é não estar submetido à justiça de Deus. Muito pelo contrário, a palavra nos diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cristo ele nos livra do juízo e da ira, mas a justiça ela não é esgotada pela misericórdia. Os nossos atos eles têm consequência. Moisés foi um amigo de Deus, pelo qual Deus operou muitos sinais, mas houve um dia que Deus ordenou a Moisés: fala a rocha
rocha, porque ela vai fazer jorrar a água para ti. A pedra espiritual, nos diz o apóstolo Paulo, que o seguia era Cristo e dela todos beberam. Mas Moisés, ao invés de falar, ele no seu momento de ira, ele toma o cajado e agora ele vai ferir por 2 vezes aquela pedra, e a sua obediência, a sua desobediência, ela teve uma consequência. Alcançou um testemunho para estar com Cristo, para estar com Deus, mas não pôde entrar na terra prometida. Deus, ele diz: Moisés, tu desobedeceste a minha palavra, tu não vais entrar, tu vai ver a terra, mas não vai entrar nela. Ser amigo de Deus não esgota o senhorio do Senhor sobre a nossa vida, e nós precisamos aprender isto. Antes de nos tornar amigos, nós precisamos aprender a ser servo. Tem muita gente que quer chegar na intimidade de Deus, mas não quer servir, quer chegar na intimidade com Cristo, mas não quer abrir mão das suas vontades, não quer abrir mão dos seus desejos desta terra, dos propósitos dessa terra, quer ser amigo de Cristo, mas a comunhão com o Senhor é o último da lista. Louvado seja Deus. Primeiro eu preciso conquistar, primeiro eu preciso granjear aqui e viver a minha vontade. Depois, quem sabe, a vontade do Senhor. Tu não chegarás a ser amigo de Deus dessa maneira. Quer ser amigo de Deus? Reconheça o senhorio de Cristo sobre ti e seja um servo, uma serva de intimidade na presença do Senhor. Diga: Senhor, eu estou disponível. Aonde a tua ordem ela disser, eu vou colocar minha mão no arado e eu não vou olhar para trás. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Assim nós fazemos para ser amigos de Deus. E um outro que me chama, amados, muita atenção quando eu medito na palavra, é o nosso irmão evangelista João, que nos deixou esse testemunho de Cristo que nós meditamos nesta noite. Podíamos também falar a respeito de João o Batista, sendo aquele separado e preparado pelo Senhor, como a voz do que clama no deserto. Cristo, quando se refere a João Batista, ele diz que dos nascidos de mulher não houve um profeta maior do que ele. Jesus disse: este é o Elias que havia de vir. Este daí é o anjo do Senhor, ele diz, que enviaria diante da minha face para preparar o meu caminho. É um homem que tinha contato com o Senhor. E o próprio irmão evangelista João, quando escreve o capítulo 3, um testemunho que João Batista dá de Cristo, ele diz: olha, muitos chegavam a João Batista e diziam: aquele que tu batizou lá no deserto, ele agora está assumindo a frente do negócio. Aquele Jesus, ele está batizando e muitos vão ter com ele. E João Batista, como sendo amigo do Senhor, ele diz: olha, quem tem a noiva é o noivo, quem tem a igreja é o esposo. Eu sou só o amigo dele, eu me alegro na sua obra. Importa que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma postura de quem é amigo de Deus. Importa que ele cresça e que eu diminua, que a obra seja dele, conforme ele quiser operar sobre a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E também o nosso irmão evangelista João, um homem que estava sempre perto do Senhor, e muitas vezes no momento de intimidade o Senhor chamava junto de si, nos diz a palavra, a Pedro, Tiago e João, nos seus momentos de oração particular. Mesmo quando ele estava no Getsemane, Cristo, ele vai com os seus 11 discípulos. Judas já havia se dispersado, e agora no Monte das Oliveiras o Senhor, ele chama Pedro, Tiago e João mais adiante para orar. E não bastando aquele
naquele momento de intimidade, Cristo vai mais adiante. João é aquele que estava sempre perto de Jesus, reclinava ao seio do Mestre para aprender melhor e mais de perto a sua palavra. O discípulo a quem Jesus amava, nos diz a palavra do Senhor, e ele nos deixa aqui então este testemunho de Jesus. Jesus, ele diz: olha, eu guardei os mandamentos de meu Pai, bendito seja Deus, eu cumpro os mandamentos de meu Pai, e eu estou permanente no seu amor. Se vós guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Eu já vos revelei a palavra. Nós não estamos aqui, amados, pregando para pessoas que não conhecem a palavra. Se Jesus despontar hoje, todos nós sabemos da nossa responsabilidade diante de Deus, mas para que sejamos amigos de Deus, não basta conhecer, precisamos crer também. E não basta crer, precisa ter uma fé operante que nos leve a guardar a palavra, porque o que não guarda, ele não tem como praticar, e nós precisamos praticar. Mas não basta praticar de qualquer maneira, é preciso amar a palavra do Senhor, para que o amor de Deus ele esteja permanente sobre a nossa vida. E João nos dá este exemplo de um amigo próximo de Jesus. Bendito seja Deus. E o que nos chama a atenção para finalizarmos nessa noite, porque o tempo ele se esgotou, é que Cristo ele escolhe então a João para nos trazer a revelação no livro do Apocalipse. E quando Cristo ele torna a se manifestar a João, o Senhor ele nos reafirma que ter Cristo como nosso amigo, amados, não é nós perdermos a reverência pela sua glória, não é perdermos o senhorio de Jesus sobre nós. E por que precisamos falar disso? Porque muitos hoje pensam que é por viver na graça e por poder ser chamado para ser amigo de Deus, muitas vezes nem amigo é, não aprendeu nem a ser servo, pensa que amigo está lutando contra o mandamento do Senhor. Não tem como ser amigo desta maneira, é só depois que nós submetermos à vontade dele e aceitarmos a sua obra de amor sobre nós. Jesus ele se revela glorificado a João no livro do Apocalipse, e quando ele já começa a escrever o capítulo de número 1, ele diz: eu, João, que sou vosso irmão e como servo nas labutas do Evangelho, e também partilhante convosco da esperança em Cristo. Eu estava lá preso por causa da palavra, e o meu amigo ele se apareceu para mim um dia, e quando ele falou comigo, eu me virei para ver aquele me falava, e eu caí aos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Já não era mais aquele Cristo que é meu amigo, que se entregou por mim. Eu vi as suas mãos e os seus pés transpassados no madeiro. Eu estava assistindo lá. Bendito seja o nome do Senhor. Agora quando eu olhei para ele, os seus pés, eles eram como latão reluzente, como bronze, como se houvessem sido refinados na fornalha. Os seus olhos como chama de fogo, o seu cabelo branco como a alva lã, a sua voz é como a voz de muitas águas. Bendito seja Deus. Da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e eu caí prostrado diante dele, mas ele pôs a sua destra sobre mim, e ele disse: não temas, eu sou o teu amigo, sou aquele que foi morto e reviveu. Eu estou aqui para te revelar a palavra, para que tu tenhas proximidade comigo. Temos sido chamados para ser amigos de Deus. Vamos aprender com a palavra, para que nós vivamos a cada dia mais em proximidade com o Senhor. Amém? Palmas bem alegres, alta a Cristo Jesus. Que Deus continue
aleluia, a cada dia, abençoando a vida dos